Então, beleza. Então, isso daqui, ó, é o cronograma da química orgânica, que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Olha lá. O átomo de carbono, a classificação do carbono, a hibridação do carbono, a classificação das cadeias carbônicas. Lembra? E. Oi, não estou Não tô. apresentando. Isso. E. Deixa eu começar a apresentação. Ah lá, isso daqui, mas vocês já tinham visto. Então, a hibridação do carbono, a classificação das cadeias, as funções orgânicas, blá 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 blá. Eu já tinha digitado isso tudo para vocês, vocês tinham visto e vocês vão ter esse material aqui. Então a gente estava montando aqui, quando eu estava falando e caiu a conexão, do átomo de carbono, da capacidade que ele tem de formar cadeias, e do fato dele ser tetravalente, ou seja, poder formar 4 ligações químicas, e essas ligações elas têm nome, que são chamadas de ligações sigma e pi. Bom, o símbolo dessas ligações aqui, ó, o sigma ele tem um símbolo estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, sigma. Ele é um 6 meio achatado. Ele é exatamente esse daqui do meio. Deixa eu copiar a imagem aqui. E aí eu vou abrir aqui um Paint, porque vocês podem ver isso numa prova e podem falar assim, pô, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Então vocês já sabem que o símbolo do pi não salvou. Deixa eu dar um print aqui. E aí eu colo aqui e recorto ela. Ah lá, isso. Então o símbolo do sigma é esse símbolo aqui. Ah lá, ele parece um 6, tá vendo? Só que é um 6 meio tortinho. Então o símbolo do sigma é isso aqui. Então vou arrastar ele para cá. Então as ligações podem ser chamadas de sigma. E esse símbolo aqui, o outro você conhece da matemática, que é o pi. Ah lá, esse aqui, ó. Beleza? Deixa eu dar outro print aqui, ó, para a gente ter aqui o símbolo do pi aqui no canto. Então as ligações elas são chamadas de ligações sigma e de ligações pi. Então, olha lá, o pi, peraí, o pi, ele está aqui. Agora, é importante que você saiba, e agora não tem muito o que fazer, a gente vai ter que decorar, não tem jeito, que no caso desse cara aqui, ó, deixa eu botar uma aspas aqui, e aí eu vou inverter ela. Esse cara aqui, ó, vou botar uma setinha. Esse maluco aqui, como todas as ligações dele são simples, ele apresenta 4 ligações do tipo sigma, ou seja, todas as ligações ali, todas, absolutamente todas, elas são do tipo sigma. Então a gente tem 4 aqui ligações do tipo sigma. Eu não vou escrever o símbolo porque eu teria que copiar ele lá de cima. Nesse caso aqui, ó, no segundo caso aqui, ó, nesse segundo caso, e aí eu vou colocar todas as setinhas aqui logo. Esse é o segundo caso. Ah lá, esse é o terceiro caso. Ah lá. E esse é o quarto caso. Então vou abrir uma caixa de texto aqui para poder digitar, perdão, todas elas. Então esse daqui, a gente tem 3 ligações sigma e uma ligação pi, tá? Nesse daqui, ó, a gente tem 2 ligações sigma, 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Olha lá, 2 ligações pi. E aqui é a mesma coisa, eu posso até copiar aqui, ó, na tripla. Eu tenho 2 ligações do tipo sigma. Olha lá, 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. A princípio a gente precisa decorar isso, mas isso lá na frente vai fazer todo sentido. Então eu vou pedir um voto de confiança de vocês. Cadê aqui a seleção? Preciso selecionar isso. Aqui. Parará, parará, parará. Beleza. Então aqui, ó, é a ligação sigma. Eu vou copiar aqui, ó, para vocês verem. Olha lá. O primeiro. Então eu vou copiar aqui, ó. Essa ligação é sigma.
essa ligação é sigma, essa ligação é sigma, e essa ligação aqui ela é sigma. Então a gente tem 4 ligações do tipo sigma. Aqui a gente tem essa ligação sigma também, essa ligação sigma aqui, essa ligação sigma aqui, e essa ligação sigma, e essa daqui é uma π. Olha lá, na dupla, uma delas é π, a outra é sigma, tanto que eu vou colocar aqui assim, ó. Olha lá, uma delas é π, deixa eu diminuir aqui o tamanho, olha lá, uma delas é π, e a outra é sigma. Olha lá, vou até colocar aqui uma embaixo e uma em cima. No caso da tripla, eu vou fazer as π's logo aqui, ó. Na tripla eu tenho uma das ligações sendo π. As outras são todas sigmas. Então aqui eu vou fazer os sigmas para colar aqui e vocês verem. E aí depois eu volto explicando. Ó, desse jeito aqui. Aqui eu tenho que colocar mais uma. Esse π aqui vem para cima. O sigma é que entra aqui no meio. E esse daqui é o π aqui embaixo. Olha lá, desse jeito. Então, beleza, agora está tudo montadinho. São 4 ligações sigmas aqui, todas elas são chamadas de sigmas. Aqui 3 são sigmas, as simples são sigmas. Na dupla eu tenho uma sigma, uma π. Na dupla, como eu tenho uma sigma e uma π, aqui é uma π e uma sigma, aqui é uma sigma e uma π, tanto faz se é a de cima ou a de baixo. E aqui eu tenho uma sigma, que é simples, e aqui na tripla eu tenho 2 π's e uma sigma. Então essas são as, digamos assim, as coisas importantes que a gente precisa saber do carbono nesse primeiro momento, tá? Então eu vou colocar aqui outro slide, ó, vou adicionar um outro slide aqui, inserir, novo slide. Aqui, só de título. Vou botar vários aqui logo, porque a gente vai usar uns 5. Então aqui, ó, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que se o carbono forma cadeias e ele forma ligações, ele vai formar ligações com outros elementos. Então eu vou colocar assim, ó, quantidade de ligações por elemento. Então eu já sei que o carbono, deixa eu jogar aqui esse cara para a esquerda, que o carbono, ó, ele faz 4 ligações. Se por um acaso aparecer o nitrogênio no desenho, ele faz 3 ligações químicas. Se aparecer o oxigênio ele vai aparecer com frequência. A gente tem 2 ligações, assim como o enxofre, ele também 2 ligações. E aqui o hidrogênio, olha lá, o hidrogênio, deixa eu aumentar aqui porque diminuiu consideravelmente por causa do tamanho da caixinha. O hidrogênio, ele faz somente uma ligação, e essas ligações aqui são todas covalentes. Então eu vou pegar um exemplo aqui de uma substância, vou pegar aqui na internet, vou pegar aqui, ó, fórmula estrutural, vou botar aqui, ó, metano, para vocês entenderem. Imagens. Então aqui, ó, vou pegar a estrutura do metano, essa aqui. Olha lá. Essa é a estrutura do metano. Olha lá, desse jeito, ele fazendo 4 ligações. Vou pegar esse daqui que é menorzinho. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e jogar para lá. Aqui, ó. Então essa daqui é a estrutura do metano. Deixa eu ver se vai sair grandão ou não. Saiu de boa. Essa é a estrutura do metano, olha lá, com o carbono no meio e cada hidrogênio em volta dele, completando as 4 ligações. Mas repara que cada hidrogênio fez uma ligação só. Então eu vou pegar aqui uma outra estrutura, vou pegar um exemplo de cada. Vou botar aqui etanol estrutural. Ele vai abrir aqui, fórmula do etanol, olha lá, estrutural, olha lá, já abriu aqui. Só que essa daqui vai sair um pouquinho grande, mas não tem problema, eu diminuo. Então a gente tem isso aqui, ó. Vamos diminuir aqui, porque senão ele tapa, olha lá, tudo. Olha lá, desse jeito. Repara que cada carbono fez uma ligação, fez 4 ligações, desculpa. Cada hidrogênio fez uma, esse oxigênio aqui fez as 2, ó, e ele fez 2 simples, e esse hidrogênio aqui do canto fez uma. Beleza?
Então, o que a gente tem aqui, ó, cetona. Olha lá. Cetonas. Então, a gente tem aqui imagens das cetonas. Eu vou botar uma cetona muito conhecida, que é a propanona. Olha lá, fórmula estrutural. Então, olha a fórmula estrutural da propanona. Eu queria com todas as ligações para vocês verem. É essa aqui, ó. A gente pode até botar as duas aqui, ó, tanto da propanona quanto do propanal. Olha lá, vou trazer aqui para o canto. Olha lá. Todos os carbonos fazendo 4 ligações e o oxigênio ali fazendo sempre 2. Olha lá, sempre respeitando esse número de ligações aqui. E agora eu vou pegar uma que tenha nitrogênio. Aqui, ó, vou pegar, digamos aqui, a metilamina estrutural. Metilamina, forma estrutural. Vou mostrar aqui para vocês. Se não tiver ela toda bonitinha aqui, eu pego ela toda torta mesmo, não tem problema. Não, tem ela aqui, ó. Ela aqui. Olha lá. Eu posso botar os bastõezinhos retinhos, como eu fiz nos outros, mas eu posso colocar ela assim também. Muita gente não gosta de desenhar assim porque acha que fica feio e fica mesmo, né? Fica completamente distorcido aqui, ó. Deixa eu trazer ela para cá, diminuindo aqui um pouquinho a área dela. Olha lá, desse jeito. Então eu coloquei exemplos aqui para vocês verem em que a gente tem diversos elementos químicos que participam junto com o carbono na construção dos compostos orgânicos. E esses são os elementos. Carbono, nitrogênio, oxigênio. Por exemplo, o nitrogênio que eu acabei de colocar aqui, ó, ele faz 3 ligações. Olha lá, um tracinho, outro tracinho, outro tracinho. Nem sempre essas 3 ligações são assim, simples. Eu posso ter uma tripla. Por exemplo, quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de uma substância que tem tripla. Vou pegar assim, ó, HCN estrutura. Olha lá, olha essa daqui, ó, para vocês entenderem. Eu não vou colar lá não, mas olha aqui ela tripla. Olha lá, o nitrogênio está fazendo uma ligação tripla. Aqui, ó, esse daqui está melhor. Olha lá. O nitrogênio faz uma ligação tripla. Então o que importa é o nitrogênio obedecer o número de ligações que ele faz e fazer somente 3. Então isso daqui é importante que vocês saibam. Vou colocar de vermelho para dar um destaque. É importante que vocês saibam que isso daqui acontece. Então, segundo lá o cronograma, o que a gente tem que fazer depois que a gente aprende o número de ligações que cada elemento faz e principalmente é o carbono? O que eu preciso fazer aqui é classificar o carbono, tá? E aí quando eu falo aqui em classificar o carbono, eu vou botar aqui assim, ó, classificação do carbono. Olha lá, classificação do carbono. O carbono, ele tem 5 classificações, tá? O carbono ele pode ser classificado como carbono primário, ele pode ser classificado como carbono secundário, ele pode ser classificado como carbono terciário e ele pode ser classificado como carbono quaternário ou carbono quiral. Aliás, desculpa, só quaternário. Quaternário. A quinta classificação é que o carbono pode ser classificado como carbono quiral ou assimétrico. Olha lá. Ele pode ser classificado como carbono quiral ou assimétrico. Olha lá. O carbono primário, que é esse daqui, se a gente for fazer por definição, ele se liga em um outro, olha lá, em um outro carbono, ele se liga em um outro carbono ou a nenhum carbono. O carbono secundário, eu vou até copiar aqui, ó, para eu não ter que digitar tudo de novo. O carbono secundário, ele é um carbono que se liga em 2 outros carbonos. Então eu vou copiar aqui assim. Ele se liga, vou tirar essa parte aqui, ó, se liga em 2 outros carbonos. Então essa daqui que é importante agora. O carbono terciário, que está aqui embaixo, ele é um carbono que se liga em 3 outros carbonos. O carbono quaternário é o que se liga em 4
olha lá, outros carbonos. Agora está bonitinho digitado. E o carbono quiral assimétrico é aquele que se liga em 4 ligantes diferentes entre si, tá? Então eu vou colocar exemplo de todos aqui, de todos. Só que eu vou começar por esses 4 aqui primeiros, que são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui, ó, que indique para mim isso. Então eu vou botar aqui, ó, classificação dos carbonos. Olha lá, classificação dos carbonos e bases. Aqui, garoto. Esse desenho aqui é perfeito. Deixa eu ver se eu acho outro. 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 Esse daqui é muito bom. Olha lá. Vou copiar aqui essa imagem e vou jogar aqui, ó. Vou jogar embaixo disso daqui, ó. Olha lá. Vai sair aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês poderem ver direitinho. Olha lá, classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Então, deixa eu tirar isso daqui que ficou atrás. Olha lá. Então, só para a gente poder entender. Olha lá. Vou copiar isso daqui, vou colar aqui. Eu vou deixar o carbono quiral para essa página. Olha lá, o carbono quiral fica aqui, aí eu explico o carbono quiral aqui. Então, esse daqui é o carbono quiral. Então, só para a gente poder entender, eu vou aumentar a tela aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Ah lá, foi. Esse carbono aqui, ó, que está de rosinha aqui em volta, ele é primário porque ele está ligado nesse, tá vendo? Por isso que ele é chamado de primário. Mesma coisa para esse daqui do canto, ele também é primário porque ele está ligado nesse. Então, esse daqui, ó, esse é primário e esse também é primário. Beleza? Os secundários são esses dois aqui do meio. Por que esse é secundário? Porque ele está ligado no da esquerda e no da direita. Por que esse daqui também é secundário? Porque ele está ligado no da direita e também no da esquerda. Esse daqui, por exemplo, já é terciário. Ó. Ele está ligado no carbono da direita, no carbono da esquerda e no carbono de baixo. Em cima não tem carbono. Vai ter outra coisa que não seja carbono. Mas ele é chamado de terciário. E esse daqui é um carbono quaternário. Ou seja, ele se liga em 4 outros carbonos. Então esse daqui é um carbono, esse do meio, que se liga no de cima, no de baixo, no da direita e no da esquerda. Repara que nada tem a ver com as ligações. Tem a ver com a quantidade de carbonos em que o cara está ligado. Então eu vou pegar um exemplo aqui agora. Para a gente poder contar. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, esse boneco já caiu na prova do Enem. Olha lá, esse boneco aqui. Vou colar ele aqui, vou colar ele no slide e vou mostrar para vocês qual foi a pergunta que a prova fez. A prova quis saber o seguinte, aqui, ó. Em qual parte do corpo do boneco do NanoKid a gente tem um carbono que seja terciário. Se é na cabeça, se é no braço, se é na mão, desculpa, se é no tronco. Aliás, quaternário, desculpa, ó, vou fazer a pergunta aqui, ó, que eu não fiz a pergunta. Ó, em qual parte do corpo do NanoKid existem carbonos quaternários? Aí eu vou botar assim, ó, letra A, cabeça, letra B, braço, letra C, perna, letra D, mão, letra E, tronco. Assim, beleza? Então essa é a pergunta da prova. Deixa eu aumentar o bonequinho aqui, ó,
porque eu preciso procurar onde tem um carbono quaternário. E os carbonos quaternários estão exatamente aqui. Ó. Esse é um carbono quaternário. Olha lá, esse aqui. Ó. Eu vou circular ele ali. Ó. Acho que circulando fica melhor. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui. Olha lá, mas aí vai ficar na frente do desenho, né? Então eu vou colar aqui no Paint. Aqui, ó, que aí no Paint eu consigo fazer o círculo bonitinho. Esse daqui é um carbono quaternário. Esse aqui, ó. Olha lá. Deixa eu diminuir aqui a espessura da linha. Olha lá. Esse daqui é um carbono quaternário. Esse daqui também é um carbono quaternário. Olha lá, porque ele está ligado em outros 4. Que outros 4 são esses, Eléagora, que eu não estou vendo? Bom, esses outros 4 aqui, ó, eu vou botar os pontinhos aqui. Ó. Aqui tem um. Ó, aqui tem um. Aqui tem outro. Ah, lá, aqui tem outro carbono. Aqui tem outro carbono. Ah lá. E aqui tem outro carbono. Ah lá. Beleza? Desse jeito aqui. Só que não sei se vocês perceberam, mas esse desenho aqui está numa maneira diferente de ser desenhada. Os carbonos eles não vêm escritos, tá? Porque aqui está desenhado na fórmula bastão. Eu não vou falar disso hoje. Vou falar só na semana que vem dos tipos de fórmulas que os compostos têm. Beleza? Então deixa eu apagar aqui, ó, e botar essa seta aqui porque eu já desenhei. Então aqui a resposta correta tinha que ser na mão. Ah lá. Carbono quaternário está na mão do bichinho ali, porque é aquele carbono que está ligado em outros 4. E nesse caso aqui, ó, a gente tem um carbono quiral ou assimétrico. Esse daqui é um pouco mais difícil da gente poder enxergar. Ó. Vou botar aqui assim, ó, carbono quiral ou assimétrico. E aí eu vou botar aqui no Google Imagens para vocês entenderem o que seria um carbono quiral ou assimétrico. Esse daqui é o melhor porque ele está já com as estruturas ali sublinhadas. Ah lá. Se vocês prestarem atenção, em volta daquele carbono ali que está com asterisco, a gente tem 4 grupos. Esse grupo aqui, ó, eu vou chamar ele de R1. Esse daqui eu vou chamar ele de R1. Esse daqui de baixo eu vou chamar ele de R3. Ah lá. Esse daqui, ó, eu vou chamar de R2 e esse daqui eu vou chamar de R4. O importante é a gente saber o seguinte, que para um carbono ser quiral, tudo que tiver em volta dele, ou seja, o R1, o R2, o R3 e o R4, eles precisam ser obrigatoriamente diferentes entre si. Olha lá, R1, R2, R3 e R4. Eles precisam ser obrigatoriamente diferentes entre si. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Pegar o símbolo do diferente aqui, ó. Diferente símbolo. Botar aqui no Google Imagens. Aqui, eu vou pegar ele aqui. Vou copiar. Vamos ver se vai sair. Aqui, peraí. Vou colar, vou diminuir ele para ficar direitinho. Olha lá. Desse jeito aqui. Aí me deu a opção de diminuir. Olha lá. O R1 precisa ser diferente do R2. O R2 precisa ser diferente do R3. E o R3 precisa ser diferente do R4. Então essa daqui é a condição para que eu tenha o carbono quiral. Tá? Então aquela ali é a condição
para que eu tenha o carbono quiral. Isso aqui. Olha lá. Então, isso daqui é a condição que eu tenho para que um carbono seja quiral, ou seja, os 4 elementos diferentes, 4 ligantes, a gente chama de ligantes. Então, escrever aqui, ó, condição de quiralidade. Então, a gente tem essa condição aqui de quiralidade. Beleza? Tranquilo? Então, aqui vão ficar os 2 exemplos da condição de quiralidade. Eu vou pegar um aqui, um outro, para a gente poder achar. Aqui, ó. Carbono quiral. Imagens. Aqui, ó. Vou pegar para vocês verem esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico de composto que é quiral. Vou botar aqui no Paint para eu poder fazer o desenho para vocês verem. Vocês estão vendo aqui que esses carbonos eles têm números. Isso daqui é que o carbono é a quantidade de hidrogênios que tem nele, tá? Então eu vou botar aqui assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó, que esse carbono aqui ele é um carbono primário, então eu vou botar um pezinho nele, vou botar de cor diferente para não ficar da mesma cor do carbono. Vou botar de verde. Esse carbono aqui ele é secundário, vou botar um Szinho. Esse também é secundário. Esse também é secundário. E esse também é primário. Olha lá. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 3 carbonos. 3 carbonos secundários. E a gente tem 2 carbonos primários. Olha lá. Nesse desenho é o que a gente tem. 3 carbonos secundários e 2 carbonos primários. E esse carbono de azul aqui, ó, ele é um carbono quiral. Então o que a gente tem aqui, ó, olha lá. Eu vou selecionar aqui e vou botar os grupos, ó. Vou botar de amarelo, ó. Esse grupo que está para cima, olha lá. Ele é diferente desse daqui que está para a esquerda. Ele é diferente desse daqui que está embaixo. E ele é diferente desse daqui que está para a direita. Olha lá, em volta desse carbono, todos os grupos são diferentes entre si. Então isso vai fazer com que esse carbono aqui, esse carbono de azul, onde eu vou meter a setinha aqui, ó. Olha lá, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui. Olha lá, vou botar aqui assim. Vou botar aqui assim. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral ou assimétrico. Olha lá. Ele é um carbono quiral ou assimétrico. Só não dá para escrever de amarelo, porque amarelo fica uma bosta. Então eu vou botar de laranjinha para ficar bem colorido ali, ó. Olha lá, deixa eu selecionar aqui para jogar lá para o PowerPoint. Desse jeito. Então a gente tem aqui Ctrl C. Então eu vou botar aqui, ó, desse jeito aqui. Vou apagar essas caixas de texto. Essa vai embora. Essa também vai embora. Essa também vai embora. Então aqui fica como um exemplo de carbonos quirais e de classificação de carbonos do carbono primário, secundário, que não tem aqui, não tem carbono primário, quer dizer, até tem carbono primário, não tem o terciário e não tem o quaternário. Então o que eu vou fazer? Toda semana a gente vai fazer isso, na outra semana a aula vai ser melhor, porque o link agora está funcionando, a gente já vai estar mais habituado. Eu vou salvar isso daqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem que eu criei uma pastinha para vocês, segunda série, aula online. Então eu vou botar aqui, ó, introdução à química orgânica. E aí, ó, semanalmente, olha o que eu vou fazer. Eu vou interromper aqui a aula terminou,